Olá, boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui com o Fábio, aguardando todos vocês, né, com as perguntas, os comentários. Já podem ir enviando quem já estudou o tema, né, quem tem dúvidas. Já estamos aqui a posto, aguardando todos, né, Fábio? Isso mesmo, pessoal. Pergunta do som. O som tá bom. Ah, o nosso diretor hoje aqui de som está perguntando se está bem, se está chegando bem aí, quem já entrou, quem está ouvindo, o som, a imagem. Isso mesmo, pessoal. Se vocês não estiverem escutando bem, avisem a gente. E hoje temos um capítulo interessante, né, Fábio? Super interessante. Capítulo 19, né? Capítulo 19 dos mensageiros. Isso mesmo, o sopro. Vamos aprender bastante hoje. Todos esses capítulos estão maravilhosos, né? Sim, sim. Sempre trazem um ensinamento diferente pra gente, algo novo, que leva a gente a pensar, né? Tá desligado? Tá ligado. Oi. Será que caiu tudo? Você também? Caiu. Mexendo em alguma coisa? Só um minutinho, pessoal. Ah, A gente sim, só sim. tá arrumando o som aqui. Fala. Alô? Será que a caixa desligou de novo, Edu? Vai falando. Alô? Oi. Oi. Fala alto, fala alto. Alô? Oi. Alô? Ó, que linda mensagem do Chico aqui no meio do Evangelho, na lição de hoje. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois a vida é construída nos sonhos e concretizadas no amor. Alô? Lindo, né? Agora deu. Agora voltou. Muito lindo. É a caixa. Duas vezes. É a caixa. Pronto, estão ouvindo bem? Acho que agora ficou bom, né? Então já podemos começar, né? Já estamos com som, a imagem aqui em ordem. Bem-vindo todos que estão conosco esta noite, que aquece o nosso coração, né? Por estarmos aqui. Então, assim, nesse momento, vamos nos reunindo, trazendo o que há de melhor em nossos corações, unindo-nos uns aos outros, neste grande elo de amor, sentindo-nos agora transportados aqui para a casa da prece, onde aqui chegamos alegre, encontramos os abraços carinhosos dos amigos do plano físico, que sempre esperam por nós. Vamos relembrando esse sentimento de alegria. E assim vamos estendendo a todos os lares o nosso abraço carinhoso e recebendo os abraços dos mentores espirituais em cada um de nós, nos nossos familiares, sentindo a presença do Mestre Jesus, a quem neste momento unimos-nos aos mentores desta casa, deste estudo, e juntos possamos buscar a figura meiga de Jesus e rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite,
que abra nossas mentes e os nossos corações no entendimento das lições do dia. Rogamos, Senhor, que abençoe e intua o nosso querido Fábio, para que todos nós possamos também ter o entendimento dos ensinamentos que ele nos trará. E assim todos juntos, unidos num só pensamento e num só coração, Senhor, lhe rogamos que possas nos levar até o Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. O nosso programa de hoje, nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, no item 8, a verdadeira pureza de mãos lavadas, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração. E no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes. No item 10, mediunidade gratuita. No estudo da mediunidade, nós vamos continuar com a nossa revisão geral e hoje traremos a influência moral dos médiuns na comunicação. E no capítulo 19 dos mensageiros, Isso mesmo. A gente vai falar sobre o sopro. Nós traremos sobre o sopro. Então, começando no Evangelho, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 8, a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar ao seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isto é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são,
e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro, lhe disse: Explica-nos, mestre, essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. E aí no capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, no item 10, nos traz o seguinte: a mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos a peso de sacrifício, geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido, e frequentemente a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos eram pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, a importância... Só um minutinho. O seu também está sem som. Alô? Oi, desculpa o nosso som aqui. Então, só lembrando que os temas que a gente trata aqui, desde o Evangelho, a mediunidade e o capítulo, eles estão sempre interligados como uma forma da gente poder entender melhor um ao outro, né, os ensinamentos que são trazidos aqui. Então, nos nossos estudos sobre mediunidade, ainda na nossa revisão, nós já vimos que a mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano. Todos nós nascemos com ela, é uma faculdade orgânica. E que médium é aquele que sente em menor ou maior grau a inspiração, a influência dos espíritos. E que os espíritos que nos rodeiam e que nos influenciam, eles não são todos iguais, eles são de diversas categorias. E eles exercem uma influência em nossos pensamentos e sobre a matéria do nosso corpo. Então, no homem encarnado, ele é composto por 3 elementos. A alma, como diz Kardec, que ele denomina o espírito quando encarnado. O corpo, que é esse invólucro material feito dos elementos aqui do nosso planeta. E o perispírito, que é o corpo semimaterial, que faz a ligação do nosso plano físico com o plano espiritual.
e é através do perispírito que acontecem todos os fenômenos mediúnicos. Vimos também que os fluidos espirituais são a atmosfera dos espíritos, são onde os espíritos se movimentam e se comunicam, quer sejam encarnados ou desencarnados. E é também o ambiente onde se passa todos esses fenômenos da mediunidade. E são nesses fluidos espirituais que se transmite o pensamento, é por onde corre o pensamento de um espírito ao outro. E para que isso ocorra, é necessário a vontade. Então, é necessário a vontade do espírito que está desencarnado e a vontade do espírito encarnado. Então, os dois podem atuar nestes fluidos segundo a sua vontade. E vimos que toda mediunidade ela tem uma classificação dos seus efeitos. E os efeitos físicos são aqueles que trazem, que impulsionam os nossos sentidos, que a gente consegue ver. São aqueles ruídos, pancadas, e todo mundo vê. Então não acontecem só para um ou outro. No local onde acontecem esses fenômenos físicos, todos os presentes, todas as pessoas conseguem ver, porque eles sensibilizam os nossos sentidos, ou de ver, ou de ouvir, ou de sentir. E vimos também que os efeitos inteligentes são aqueles que eles impulsionam só o nosso intelecto, só a nossa razão, e que nós conseguimos sentir como se o pensamento brotasse dentro do cérebro. Vimos também que o espírito, quando ele age nas faculdades mediúnicas, ele utiliza aquela que é mais propícia àquele ser. Alguns veem, outros ouvem, outros sentem, e é assim que eles utilizam as nossas faculdades mediúnicas, através da vidência, da audiência, da intuição, da psicografia ou da psicofonia. E vimos que para que isso ocorra essa mensagem, essa comunicação, é necessário que haja uma atmosfera perispirítica, e ela é criada em 3 momentos. No primeiro momento, pelo médium, na expansão do seu perispírito, que geralmente ele é feito quando o médium, pela sua vontade, pela sua disponibilidade, entra em oração e expande o seu perispírito, que nós falamos, Kardec nos ensina, como a exteriorização do nosso perispírito. Os nossos laços perispirituais, que estão ligados no nosso corpo físico, célula a célula, neste momento se dilatam um pouquinho, e o encarnado fica, o médium encarnado, ele fica com o perispírito mais aflorado. Então, o perispírito que consegue ver, sentir, ouvir tudo isso que acontece à nossa volta. Além dessa expansão perispirítica, é necessário que haja uma afinização de fluidos entre o médium e os fluidos do espírito comunicante. Nós vimos que seria mais ou menos similar ao nosso sangue, que ele pode ter, ele tem vários tipos, O com O, A com A, B com B. E quando a gente tem a necessidade de receber um sangue, não tem influência nenhuma aquele doador. Então não importa se ele tem uma moral elevada ou não importa a cor da sua pele, só importa se o sangue é compatível para aquilo que está precisando ser usado. Assim é a afinidade de fluidos. É verificar se tem compatibilidade para que ocorra depois, na sintonia, ocorra a transmissão da mensagem. Então, feito a expansão perispirítica, feito essa afinização de fluidos, a sintonia de sentimentos e pensamentos que ocorrem naquela hora, ela se liga, e assim o espírito comunicante consegue transmitir ao médium a sua mensagem.
Nós vimos também que nessa comunicação mediúnica, ele é um processo que se desenvolve nas duas dimensões. Então não adianta o médium falar, hoje eu vou trazer uma comunicação, porque não vai conseguir. Não adianta o médium falar, hoje eu vou receber uma comunicação do meu pai, de um familiar, que também não vai conseguir, porque precisa ter todos estes elementos. E o principal deles, que Chico sempre nos alertava, o telefone toca de lá para cá. Então, não adianta nos comprometermos com nada dizendo, hoje eu vou trazer uma mensagem, porque isso não nos pertence, né, ainda. Aí também vimos que diversos fatores podem interferir nesta comunicação, prejudicando a sua autenticidade. E esses fatores geralmente são impostos pelo médium, por algum medo, por algum não conhecimento, o médium, ou então quando o médium mistura as suas ideias, os seus pensamentos com a mensagem que está sendo transmitida. E nós vimos que essa mensagem, ao longo de estudo e de treinamento, nós vamos conseguindo diferenciar o que é mensagem do médium, o que não é do médium, o que é da alma do médium e o que não é. E aí nisso nós vamos ver a influência moral do médium, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Então, como que isso acontece nessas comunicações? Na questão 226 do Livro dos Médiuns, Kardec perguntou, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E aí os espíritos responderam que não, porque a faculdade mediúnica, ela é orgânica, ela não depende da moral. Mas a utilização da faculdade mediúnica com Jesus depende da moral do médium. E que o seu uso ou mau uso dessa mediunidade é que vai mostrar as qualidades do médium. E ele nos traz que Deus concede a todos como graça e como favor. Então não constitui privilégio de ninguém. Cada um tem um tipo de mediunidade adequado para aquela condição que ele veio para essa vida aqui na Terra, para que ele possa evoluir aqui na Terra. E aí muitas vezes se pergunta por que há pessoas indignas que possuem uma mediunidade aflorada? Como que isso pode acontecer? Então os espíritos nos explicam que eles a recebem para se melhorar, como um meio de salvação para aqueles atos, para aquela moral que ainda eles têm. E que o médium, quando faz mau uso dessas suas faculdades, que não se serve dela nem para a sua melhora pessoal, nem para ajudar o seu próximo, eles sofrerão várias consequências. Dentre elas... Alô? Só um minutinho. Alô? Oi. Então nós estávamos falando que o médium, quando ele não aproveita a mediunidade para ele se instruir, se melhorar, e que ele não a usa nem para ele, nem para ajudar ao próximo, ele pode sofrer várias consequências. E aí os espíritos trazem o seguinte: se dessas faculdades fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de esclarecerem e não aproveitaram. Eles tiveram esta oportunidade e não aproveitaram. E também porque vê claro que ele tropeça mais do que se fosse um cego que cai no fosso. Então, quando nós não utilizamos a nossa mediunidade para o bem, nós estamos envolvidos sempre em amigos espirituais, também do mal. Então, é como se um cego estivesse conduzindo outro cego. Então, os dois cairão, como ele fala aqui, cairão no fosso. E daí tem uma outra pergunta que foi feita pelos espíritos.
há médiuns aos quais espontaneamente, quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto. Várias vezes nós podemos até ouvir comunicações e sempre trazendo o mesmo assunto, né? Sobre certas questões morais, por exemplo. E aí eles nos respondem que muitas vezes são conselhos que os espíritos trazem através do médium, mas muitas vezes em primeiro lugar é para o médium. E o médium, no seu orgulho ainda, acha que serve para os outros, né? E não para ele. A maioria das vezes, né, quando estudamos, quando vemos todos esses ensinamentos que os espíritos trazem, a gente nunca se coloca, né, naquele local que nós precisamos nos melhorar. A gente sempre acha que é para alguém que está próximo da gente, que está precisando. Então também ele fala que as qualidades morais do médium afastam os espíritos inferiores, né? Porque o médium dotado de boas qualidades, ele vai ter perto dele somente aqueles que têm boas qualidades, né? A gente procura por afinidade, por sintonia, aqueles que são iguais a nós. Então, tem uma pergunta, o seguinte: um médium dotado de boas qualidades, muitas vezes transmite respostas falsas ou grosseiras. Como isso pode acontecer? Aí os espíritos respondem que nem todo mundo conhece os refúgios da alma humana. Então a gente sabe muitas vezes quando é o esforço que nós fazemos por nos tornarmos melhores, mas quanto ainda a nossa alma ainda precisa de evolução, né? Então muitas vezes a gente acha que alguém é bom, alguma coisa, e vê que recebe mensagens não muito boas, ou que muitas vezes é enganado também. Então aí ele fala assim, por que isso acontece, né? Então ele fala que por vezes o médium necessita de uma lição, a fim de manter-se em guarda. Então, tudo aquilo que nós recebemos de comunicação, primeiro temos que ver, né, dentro de nós, o que aquilo está nos servindo ou o que aquilo está indicando como um caminho para a gente se melhorar. Aí tem também uma pergunta que diz o seguinte: por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder sejam instrumentos do erro? E aí ele fala o seguinte, que os espíritos bons sempre procuram influenciar os médiuns, né? Principalmente aqueles que estão mais ligados. Mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. E elas ficam ao léu, ficam ali junto aos caminhos que escolheu, né? Junto às companhias que escolheu. Aí na pergunta 228, foi perguntada aos espíritos: todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos? E eles falam que sim. Que todas as presas fáceis dos espíritos são os levianos, são aqueles que são explorados pelo orgulho, pela vaidade, pelos preconceitos. Então, todas as vezes que nós verificarmos que estamos sentindo alguma coisa que nos leva até esse sentimento de superioridade, de ser melhor, ou então de vaidade, ou de querer, né? Nós somos os melhores que os outros. Então, são cuidados que o médium deve ter, porque nessa hora ele pode estar abrindo uma porta de acesso às más companhias. E aí ele também nos fala o seguinte: quais as qualidades que atraem os bons espíritos? São todas aquelas, né, que já está no Evangelho, que nós conhecemos, que são aquelas que nós devemos conquistar. Ele traz bondade, benevolência, simplicidade de coração e de atos, amor ao próximo,
Desprendimento de bens materiais desnecessários. São aqueles que a gente quer sempre conquistar mais e mais, e muitas vezes, após alguma dessas conquistas, você já quer uma outra. Sendo que as conquistas da alma, que é a bondade, a simplicidade, elas vão sempre permanecer quando conquistadas. E que tudo isso é um exercício, né? A gente não vai ter bondade no coração se a gente não tentar exercitar esta bondade. Então tudo é um exercício. E aí ele fala que o médium, por si só, pela sua faculdade, ele é só um instrumento, ele não tem importância nenhuma. Ele só se torna um instrumento bom quando ele já desenvolveu dentro dele essas características amorosas, para que ele sirva realmente de instrumento onde ele quer que esteja. Seja durante o dia, seja durante a noite, trabalhando durante o sono, trabalhando durante o dia, trabalhando numa casa espírita. Então ele fala que onde estivermos, nós somos médiuns 24 horas por dia. Então é neste desenvolvimento com todos esses que nos cercam, é que nós devemos exercitar a bondade, a caridade e o amor ao próximo. Que o importante mesmo não é o tipo de mediunidade que se tem. O importante é o indivíduo, é o espírito individual nas suas conquistas aqui pela Terra. E também nos trazem que observam os benfeitores espirituais que um filtro mediúnico capaz de transmitir uma mensagem inteira com toda a sua fidelidade é muito difícil. Por isso que nós temos que nos esforçar nas conquistas dessas qualidades maiores, né, dessas qualidades morais, para que a gente consiga ser um filtro melhor, né, para que eles possam, através de nós, exercer a mensagem do bem onde estiverem. Então também ele nos fala desta importância desta reforma íntima, que temos que exercer a todo momento, né? Analisando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, e buscando sempre combater o mal que existe em nós através do exercício do bem, para que nós possamos ter as conquistas do coração. E aí Emmanuel, a ser interrogado, onde está a luz definitiva da vitória do apostolado mediúnico? Ele respondeu: essa claridade divina está no Evangelho de Jesus. Então agora nós vamos passar para o Fábio, no capítulo 19, o sopro. Isso mesmo. Obrigado, Deise. Antes da gente começar então a falar um pouquinho do capítulo 19, a gente vai lembrar um pouquinho do que aconteceu até agora, tá? Vamos falar um pouquinho do capítulo 18, que teve como tema informações e esclarecimentos. Então, o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, eles estão em um dos postos de socorro da colônia Campo da Paz, tá? Onde eles foram recepcionados pelo Alfredo e pela sua esposa, que é a Ismália, né? O Alfredo, ele é o administrador do posto. E lá eles passaram algumas horas, estão passando algumas horas com eles lá, e onde o Aniceto, ele reforça que eles precisam realmente continuar a viagem dele em direção, deles três, né? Em direção à crosta, no intuito de eles efetivamente iniciarem seus trabalhos. Mas, nesse momento, eles são aconselhados por Alfredo de que talvez não seja o momento exato para eles descerem descerem para a crosta. Fala mais alto. Fala mais alto. Melhorou? E talvez não seja o momento exato deles descerem para a crosta, porque está tendo a gente precisa lembrar, né, que nós estamos no livro na época da Segunda Guerra Mundial, né? E está sendo gerada uma tempestade magnética muito forte, né? Que é uma nuvem de resíduos mentais muito pesada,
que ela é formada por pensamentos, por ações, por palavras, que são as pessoas que estão ali pensando na guerra, que estão participando da guerra. Então, assim, uma energia muito negativa, muito forte, né? E o que é interessante nesse capítulo, né? Isso mostra uma necessidade de um grande trabalho do plano espiritual para tentar amenizar, para tentar lidar com essa situação, né? E também cita um pouquinho a questão da ajuda que existe entre as colônias que estão próximos à crosta, né? Porque por mais que a guerra esteja acontecendo com o seu ápice ali na Europa, os desencarnados, que são muitos, que estão indo para o plano espiritual, eles também acabam sendo recepcionados, por exemplo, em colônias que estão na América, não estão ali na Europa. E por fim, o que é o principal do capítulo, né? Do capítulo 18? É a questão da prece, tá? A prece e a fé, porque nesse momento tão pesado de guerra, isso é como um farol, tá? De luz em meio às trevas. Então agora a gente efetivamente começa a nossa aula de hoje, dando continuidade, que tem como tema o sopro, tá? O Aniceto, a gente começa o capítulo então com o Aniceto concordando com o Alfredo, que então eles vão aguardar mais algumas horas ali no posto de socorro, tá? E o Alfredo fala para ele não se preocupar, que ele vai emprestar para eles um carro depois, para que eles deem continuidade no seu caminho em direção à crosta, para compensar nessas horas que eles estão ali dentro do campo da paz. O que é interessante, pessoal, eles citam que nós temos vários tipos, né, de sistemas de transportes ali próximo às crostas. E sempre lembrando que, utilizando aquela questão da tecnologia do eletromagnetismo, né? Então isso é super interessante, porque remete um pouquinho, né, do que a gente tem na Terra, né? São meios de transporte diferenciados aí, próximos à costa. Voltando então a tudo que está acontecendo lá, o Aniceto reforça novamente a questão de que realmente eles precisam ir, que é muito importante eles iniciarem os trabalhos deles. E o Alfredo então sugere que, já que eles vão ter que passar algumas horas lá no posto de socorro, que eles iniciem ali mesmo o trabalho deles. Por quê, gente? Porque onde existe o espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Então, se tem serviço ali, eles têm uma oportunidade de já iniciar os trabalhos deles. E ele sugere que eles comecem trabalhando ali nos trabalhos de prece, tá? Imediatamente o Aniceto ele aceita a indicação de trabalho, porque ele entende, né, que a oração individual ou coletiva ela é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes. Nesse momento, Alfredo se recorda de tudo que está acontecendo, a questão da guerra na Terra, dessa grave situação, e ele comenta com sua esposa, a Ismália, né, que é preciso alertar duas trabalhadoras do posto de socorro, que é a Olívia e a Madalena, que elas precisam se preparar para essa noite que está por vir, aquela questão, né, da névoa, da tempestade, e que eles precisam recrutar os técnicos do sopro. E por que isso, gente? Porque existem uma série de desencarnados desencarnando nessa época de guerra, e já existem desencarnados lá em situação, em estado muito grave, que eles estão tomados por impressões físicas muito fortes. Então é fundamental o trabalho dos técnicos do sopro. Quando o André Luiz ouve isso, ele fica com uma dúvida, ele talvez nunca tivesse ouvido falar sobre isso, e ele questiona. O que é um técnico do sopro? Do que eles estão falando? Né? E Alfredo, sempre com toda a sua atenção, ele explica que o sopro curador, ele é um privilégio do homem, seja esse homem encarnado ou não. E que, infelizmente, aqui na Terra, o homem ainda não aprendeu a utilizar essa técnica em sua plenitude, por diversos fatores, né? E ele até cita como seria maravilhoso se o homem utilizasse processos soproterápicos, né? Utilizasse essa técnica em sua plenitude.
Mas vocês vão entender aqui na sequência a importância dessa técnica e a importância da preparação e da dedicação, e vai até dar para a gente entender um pouquinho do porquê é tão difícil a gente aplicar essa técnica aqui encarnados, né? Vicente questiona também essa questão, se então um espírito encarnado ele pode aplicar essa técnica. E o Alfredo começa exemplificando que sim, ele vai explicar que sim, que ele pode aplicar a técnica, e faz uma comparação com o passe, né? Que todos sabemos que, se bem aplicado, ele pode trazer benefícios muito apreciáveis para os nossos irmãos, tá? Então, a utilização da técnica do sopro, assim como do passe, ele depende principalmente do esforço individual, tá? O bem divino, ele pode manifestar-se em ação. Para manifestar-se em ação, ele exige a boa vontade humana, exige a nossa dedicação e a pureza das nossas ações. Ele explica que, para os técnicos do sopro aplicarem a técnica em sua plenitude, eles têm que se dedicar realmente muito. São espíritos realmente diferenciados. Espera só um pouquinho, pessoal. Alô? E no livro a gente tem só voltando um pouquinho, ele explica então que os técnicos do sopro eles precisam realmente de uma preparação e de uma dedicação muito grande para aplicar essa técnica em sua totalidade. Ou seja, eles são espíritos que têm um alto nível de pureza na boca e têm uma santidade de ações, têm uma pureza e muito amor dentro de si, tá? E ele dá um belo de um exemplo da questão para os encarnados, né? Na Terra, para que essa técnica seja aplicada, é imprescindível que o homem tenha um estômago sadio, literalmente falando fisicamente, pessoal, é o estômago sadio mesmo, ou seja, é ter uma boa alimentação, abster-se de alimentos ou bebidas nocivas à saúde, abster-se de alimentação em excesso, tá? Ter uma alimentação equilibrada e sadia. Mas também é importante ter uma boca habituada a falar o bem, somente o bem, tá? Ou seja, não pode falar mentira, não pode xingar, não pode falar mal das pessoas ou das situações, tem que abster-se totalmente do mal, tem que ter uma mente reta, focada no bem, não pensar em interesses pessoais, emocionais, amorosos, e assim, principalmente, em ter a vontade e o interesse em auxiliar o próximo, tá? Quando a gente consegue alcançar esse nível de pureza, esse nível de dedicação, a gente começa a ter a capacidade do que a gente chama de sopro calmante, ou revigorador, ou estimulante e curativo, tá? Ou seja, por intermédio do sopro, dessa técnica do sopro, a gente pode chegar a transmitir também saúde, conforto e a própria vida. Alfredo, inclusive, ele cita que o próprio Jesus, em suas caminhadas, em seus auxílios, na época de encarnado aqui na Terra, ele utilizou essa técnica por muitas vezes para os mais necessitados. E ele chama essa técnica, vindo de Jesus, do sopro divino. Ele cita também, super interessante, a questão do sopro da vida, que percorre toda a criação, tá? Que é o princípio da existência. O princípio da existência está ligado ao sopro da vida. Ele dá inclusive um exemplo que fica bem claro para a gente. A gente pode em muitos momentos ter pensado, né, a questão do vento, né, como o sopro criador da natureza. Olha que interessante esse pensamento, né, o vento como criador da natureza. E aí Alfredo conta de uma experiência pessoal dele, que foi na época em que ele foi acolhido na colônia Campo da Paz, em que ele estava em péssimo estado, em condições espirituais, né? Ele tinha acabado de ser acolhido, e que ele teve muitas experiências positivas com a técnica do sopro, e por isso ele é um dos grandes fomentadores dessa técnica. Ele procura desenvolver ao máximo novos colaboradores, especialistas, né?
Na sequência, então, desse capítulo, iniciam-se as providências para que os técnicos do trabalho, do sopro, realmente trabalhem na ajuda dos irmãos necessitados. Tá? Vendo essa enorme surpresa do André com toda essa explicação, com essa questão dos trabalhadores que utilizam a técnica do sopro, o Aniceto, ele relembra André que na própria Bíblia está descrito que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fogo da vida. E aproveita para comentar novamente que na Terra, mesmo um ser imperfeito, mas que tenha boa vontade, ele consegue utilizar a técnica para aliviar, curar, assim, ter uma ação com significância, com relevância sobre a criatura que está recebendo. Porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder, tá? Aqui eu vou dar um exemplo que mostra muito bem isso. Quando os nossos filhos, nós temos um filhinho pequeno que se machuca, a primeira reação que a gente tem é assoprar o machucado. E é uma reação, muitas vezes, que não é nem pensada, é feita de coração, no intuito de limpar, de acalmar o filho. Então, quantas mães, quantos pais não fazem isso? Então, isso é uma aplicação da técnica do sopro, no intuito de acalmar, de limpar o ferimento. Então, você vê que mesmo nós, como os espíritos imperfeitos ainda, nós também conseguimos aplicar essa técnica. É lógico, pessoal, não com toda a eficiência de um espírito mais puro, que consegue ter todo aquele grau de pureza que a gente citou aqui um pouquinho antes. E ele comenta também, o Alfredo, que não é uma técnica exclusiva que eles utilizam ali no posto de socorro, de maneira alguma. Inclusive, em nosso lar, no Ministério do Auxílio, a técnica ela é muito utilizada. E eles têm lá, inclusive, um instituto que é especializado no assunto. Tá? E o Aniceto termina, então, frisando que, recapitulando tudo isso que nós estamos falando, que no plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Ou seja, todos nós podemos aplicar, mas quanto maior a nossa pureza, quanto maior o amor e a nossa dedicação, maior vai ser o efeito desse sopro, Maior vai ser a potência do que nós estamos aplicando no intuito de auxiliar o próximo. E na sequência eles finalizam a conversa porque efetivamente eles precisavam iniciar os trabalhos no posto de socorro. E a gente termina o capítulo por aqui. Muito bom, Fábio? Muito bom. Temos perguntas? Então vamos responder as perguntas. Oi, Deise, boa noite. É a Renata. Só um minutinho, por favor, que nós estamos localizando aqui a pergunta. Tecnologia japonesa é isso. A pergunta da Renata. Aproveitando aí os comentários que você fez hoje, eu tenho lido um livro que ele fala das colônias espirituais, como a Casa do Saber, a Casa do Escritor, que é onde eles fazem o desenvolvimento dos médiuns para psicografar, e para ter essa facilidade e o entendimento correto, do que vai receber de informação, para ter todo esse bom senso em cima disso, de como que vai difundir essa literatura espírita, e sem alterar nada do conteúdo. E teve um trecho que eu achei bem interessante, porque eles questionam por que a pessoa não poderia, por exemplo, se lembrar de datas e nomes,
que isso até provaria mais a autenticidade, né, de toda aquela informação que eles recebem, mas eles explicam que isso é uma coisa muito séria, né, para você colocar para alguns espíritos, né, porque até você consegue comprovar a credibilidade, porém é um fardo, né, que você tem que ter um espírito muito evoluído para saber lidar com isso. E daí eles citam o Chico Xavier, que ele teve muitos anos de trabalho e estudo só para depois poder alcançar a atual elevação espiritual e poder lidar com esse tipo de detalhe, né, como datas e nomes. E eu achei muito, muito interessante mesmo os questionamentos que eles colocaram nesse trecho. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, um beijo. Olha, Renata, o que nós conhecemos pela série do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, em todas as colônias, porque cada colônia está próxima de um local, né? Seja aqui em São Paulo, no Rio, ou no Brasil, na América ou ao redor do mundo, sempre tem essas colônias para onde nós vamos quando desencarnamos. E em todas as colônias tem, desta forma que a gente está vendo aqui, né, o centro dos mensageiros em nosso lar, onde eles são preparados para voltar à Terra, como Oi? Então, da mesma forma que lá os espíritos são preparados tanto para vir ajudar aqui na Terra, como depois para reencarnar, né? Também existe os estudos que todos nós aqui encarnados vamos durante a noite, quando nós estamos em condição, os médios vão durante a noite a essas escolas espirituais, onde recebem todas as informações que depois, quando voltam, quando acordam, elas se transformarão em intuições, em inspirações, para que elas sejam colocadas no papel de alguma forma. Nós vimos, acho que há 2 semanas atrás, sobre um pintor, né? Que ele foi visitar um determinado local onde tinha um quadro de São Diniz e que depois ele conseguiu reproduzir. E aí nós vimos que foi explicado aqui, a Aniceto explicou para André Luiz, que aquilo que a gente viu aqui na Terra era uma cópia, não tinha tanta luz, né, como tinha o quadro original. E assim acontece também com todos nós, né? Quando vamos estudar, quando nós estamos desenvolvendo alguma potencialidade, nós somos levados para ser ajudados. Agora, Chico já tinha um outro tipo de preparação que ele conseguia trazer fielmente, né? Nós ainda vamos trazer algumas inspirações, algumas intuições e vamos desenvolvendo. Mas quando nós estamos ligados no bem, que isso é que é importante, porque da mesma forma que existem as colônias espirituais que tratam do bem, de cooperadores de Jesus, também tem colônias mais próximas, né? Aqui a Terra, a gente sabe que quando você não está bem, quando os escritores não têm uma moral muito elevada, são levados para esses lugares e também trazem coisas não muito boas. Por isso que a gente deve sempre fazer essa diferenciação. Ô Fábio, alguém tem uma pergunta? Ô Fábio. É mais perto. Aqui está bem? Fábio, você comentou sobre o sopro, né, em questão das crianças, que às vezes a criança se machuca e o pai ou mãe ou alguém que está por ali, naquela atitude de carinho. E com relação a um adulto, por exemplo, às vezes um adulto está doente, você não está aplicando um sopro, mas está ali orando tão próximo a ele, quer queira ou quer não intencional,
acho que sai essa coisa do ar, né? Como o vento é o sopro da natureza. Sim. Mas será que inconscientemente esse sopro pode ajudar? E se conscientemente, você sabendo, depois de uma aula como essa hoje, eu não conhecia o sopro, eu não tenho esse quilate espiritual para estar aplicando um sopro intencionalmente positivo, mas será que pela mente, pela vontade, você está na presença de um doente, esse sopro poderia prejudicar se você não tem esse preparo, essa pureza de sentimentos, de atitudes? Será que ele prejudicaria se você colocar a intenção nele? Você diz uma intenção negativa. Não, uma intenção é positiva, né? Você está ali com uma pessoa que você gosta, você tem uma intenção positiva, mas você não tem um preparo. Só uma leitura dessa não te prepara para ser um soprador, né, da saúde. Eles explicam bem, Dorô, que não importa assim o teu nível de evolução. O que importa é a tua intenção. Se você está colocando amor, se você está colocando uma boa intenção, o intuito de auxiliar, seja você, como você disse, né? Você está fazendo uma prece e acaba talvez entrando numa sincronia de uma respiração e talvez praticando o sopro sem a intenção de utilização da técnica. O nível vamos dizer assim, o nível de efeito que vai ter no teu amigo, na pessoa necessitada que você está fazendo isso, vai estar de acordo com o teu amor, com o que você está passando para ele, entendeu? Então, assim, é bem claro que qualquer espírito encarnado ou desencarnado pode aplicar essa técnica. É lógico, para ela ter um efeito assim mais forte de cura, por exemplo, o nível de pureza do espírito tem que ser muito alto. Mas esse exato exemplo que você deu pode ser uma aplicação do sopro. Porque, por exemplo, um pai e uma mãe, quando vai assoprar o machucado de um filho, a grande maioria nem conhece essa técnica do sopro. E assim, instintivamente faz isso e gera um efeito. Então ele está aplicando a técnica do sopro sem saber. Eu acho que cabe bem da mesma maneira que você citou. Então, de alguma maneira, você está aplicando a técnica, mesmo sem ter o conhecimento específico dela, mas está colocando amor. E assim, aí o efeito que isso vai ter vai estar de acordo com a pureza do teu espírito também. É isso. Obrigada. Ele fala que assim, olha, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros do divino poder. Porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue nada, né, Dorô? Sempre lembrar disso. Sim. Quando for qualquer doação, né, qualquer prece, a prece é isso daqui. Então lembrar sempre do Criador, porque se tiver com o Criador no coração, ele manipula tudo, né? E a gente consegue fazer uma doação. Obrigada. Aproveitando, Deise, você também no capítulo que você começou a falar com a gente sobre a mediunidade, talvez, eu não sei se eu peguei bem, mas eu entendi que às vezes o médium de cura, ele pode até adoecer num trabalho de cura, não? Não, né? Isso não é possível. Um médium de cura, ele tem que estar saudável também, porque se o sopro a pessoa precisa de alguns requisitos, um médium que trabalha na cura, ele também precisa estar saudável. Porque ele está doando fluidos dele também, né? Está bem. Obrigada. Além dos fluidos espirituais, ele está doando também dele. Muitas vezes, o médium, quando trabalha muito, depois ele precisa de um descanso, né, Dorô? Para repor suas energias, tudo. Mas ele não fica doente por causa disso. Sim. Não? Obrigada. Boa noite, Deise, Fábio. Pessoal, tudo bem? Aqui é a Elô Vasconcelos, irmã da Renata. Deise, você falando agora das colônias espirituais, que a gente, à noite, quando está dormindo, vai estudar nelas e depois isso se transforma em intuição, tal. Por que às vezes a gente lembra que até esteve numa sala de aula, num anfiteatro, né? Porque eu até tenho lembranças de umas 2, 3 vezes estar num espaço físico diferente, num outro plano. E por que às vezes a gente lembra que esteve lá e às vezes a gente não tem essa recordação? Existe algum critério da gente ter tido uma lembrança em especial
Eu acho que não, né? Algumas pessoas conseguem reter mais. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando a gente acorda, geralmente a gente lembra um pouquinho mais, né? Aí vai passando o dia, aquilo no final do dia você não lembra mais nada. Então, assim, eu tenho o costume de deixar um caderninho do lado da cama para pelo menos anotar alguma coisa. Mas tudo que a gente aprende lá é para a gente desenvolver aqui na Terra. E isso vai vir em nossa mente através de inputs, né? Em determinados momentos, onde a gente estiver, vai aparecendo esses inputs do que a gente recebeu lá. Não se preocupa com isso, não. Algumas vezes a gente lembra, outras não. Muitas vezes o que é necessário mesmo que a gente lembre vai vir de alguma forma, por intuição, por um amigo, de alguma forma vai vir e nós vamos recordar. Pergunta da Dona Mari: se somos espíritos imortais, por que não podemos todos curar com sopro, como o Dr. Hans? Depende do nível de preparação, né? Eu acho que talvez um dia todos nós possamos, né? Com essa purificação, com a reforma íntima, com a nossa dedicação, cada vez mais, quanto mais nós evoluirmos nesse sentido, melhor vai ser o efeito da aplicação dessa técnica do sopro. Isso mesmo, né, Dona Mari? Conforme a evolução do espírito, ele encarnado, ele já poderá fazer isso, né? Então, sabemos aí que temos muitos amigos espirituais já muito evoluídos, né? Espera só um momentinho, gente. Sabemos que aqui na Terra tem muitos seres evoluídos já habitando entre nós, né? Então, muitas vezes vamos aprender com eles aqui na Terra, né? Enquanto a gente está caminhando. Mas com certeza depende do grau de evolução moral para que isso aconteça fielmente, né? Como o Cristo, um dia nós vamos ser espíritos puros, como Cristo, e iremos conseguir fazer. Quer seja lá como espírito ou quer seja encarnado como Cristo fez, né? Mais alguma pergunta? Boa noite, tudo bem? É possível a autoaplicação da técnica do sopro? Por exemplo, eu machuquei meu braço, minha mão, fazer a autoaplicação. Eu não sei te dizer, vou falar o que eu conheço pelo que a gente ouve aqui. O autopasse, antigamente, se a gente fizer uma correlação, se dizia que a gente podia fazer um autopasse. Mas o autopasse, o passe é uma troca de energia, que esta troca, ela junta a sua com os dos amigos espirituais, com toda a natureza para poder ser aplicado no outro. Eu não sei, mas eu acho que deveria ser assim. Se você tiver uma condição elevada moralmente, que já possa ajudar a transformar, a regenerar e a curar este seu ferimento, pode ser que sim. Mas eu acho que aqui entre nós ainda é meio difícil. Não sei se alguém quer complementar aí. Não? Porque depende de uma evolução moral muito alta. E acho também mas nós, no futuro, como nós somos seres em evolução, nós vamos conseguir transformar essa matéria mental que vai regenerar a nossa matéria física. Isso daí André Luiz já nos traz, no livro Mundo Maior, sobre a matéria mental, que nós conseguiremos corrigir, regenerar células nossas, né? Através do nosso pensamento, do nosso sentimento. Mas assim, do sopro eu ainda não saberia realmente se isso pode acontecer aqui.
com qualquer um de nós, né? Eu sei que a gente consegue transformar a matéria mental numa matéria física e regenerar, né? Células, ossos. Mas eu não sei se é através do sopro ou se é através da sua mente que você vai transformar dentro de você, através dos circuitos nervosos, você vai levar para estes locais que precisam recuperar tudo isso que você capta do plano espiritual. E eu acho que também, como é muito ligado à intenção, é muito mais fácil mostrar a intenção para com o outro do que para com si próprio, né? Ele fala até na questão do auxílio, né? Um dos pontos importantes é o querer auxiliar. Isso é muito fundamental, né? Auxiliar o próximo. Eu acho que é isso. Isso. Obrigado. Todos bem? O Fábio, então, tem pergunta? Então, as suas considerações finais. Eu acho que esse capítulo fala muito da questão da importância da reforma íntima. Porque, assim, existem várias técnicas, né, para você poder ajudar o próximo. Ele citou duas aqui no capítulo, né, o passe e o sopro. Mas todas são ligadas muito à questão da reforma íntima. Quanto mais a gente conseguir se purificar, quanto mais amor, luz, caridade, a gente conseguir colocar nas nossas ações, maiores vão ser os efeitos que a gente vai conseguir. Então, eu acho que é super bem colocado pela Dona Mari, né? Que assim, um dia todos nós, nesse caminho de evolução, a gente vai conseguir aplicar técnicas como a do sopro com muita eficiência, com muita efetividade, nas diversas moléstias aí que acarretam aí os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então, acho que o principal ensinamento é essa questão de técnicas diferenciadas e da reforma íntima. Acho que isso que é o mais importante dentro do capítulo. E da vontade, né? E da vontade de auxiliar. Isso. Então tá bom. Então hoje nós vamos lembrando do nosso bacalhau ao natas, né? Que vai ocorrer no dia 28/3. Os convites, né? Nós podemos verificar no Facebook, lá tem o número do WhatsApp, onde pode ser solicitado, ou aqui na Casa da Prece, na rua Capitão Macedo, 438, nos horários dos evangelhos. Então, neste momento, mais uma vez, acalmando nossas mentes e nossos corações, unindo-nos em pensamentos, trazendo o que há de melhor em nossos corações neste momento. Possamos, Senhor, oferecer a Ti os nossos corações, ainda pequenos, mas de boa vontade, na vontade de aprender, na vontade de exercitar, na vontade de acertar. E rogamos a Ti, Senhor, que possas, junto ao Seu coração amoroso, derramar bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todas as criaturas, em toda a criação. Onde houver uma dor, que a luz do Seu amor possa ser o lenitivo que abranda e que acalma. Rogamos, Senhor, que envolva os nossos governantes em muita luz, discernimento, equilíbrio, para que eles possam procurar a paz, ajudar a eliminar as misérias, as doenças de todas as nações. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que aqui haja cada vez mais a solidariedade, o amor ao próximo, o respeito. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram em nossos pedidos de oração, para que eles possam sentir neste momento o bálsamo do Seu amor.
Rogamos, Mestre, que ilumine e fortifique todos aqueles que estão ajudando a aliviar as dores aqui na terra e no plano espiritual, para que seus corações se fortaleçam na luta do bem. Rogamos por todos aqueles que estão doentes em seus lares, hospitais, asilos, que perambulam pelas ruas, para que o seu amor não nos abandone, para que as mãos benditas que caminham sobre a terra possam levar o auxílio a cada um. Rogamos, Senhor, por esta casa que nos recebe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, por todos os trabalhos aqui desenvolvidos, que seu amor seja sempre a mola abençoada a nos conduzir. Rogamos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que a sua luz divina se expanda em todos os corações. E a nós, Senhor, que estamos aprendendo a caminhar contigo, aprendendo a ser colaboradores para cooperar nessa terra em que vivemos. Nós lhe rogamos, Mestre amado, que possas derramar em cada um de nós fluidos vitalizantes, regeneradores, calmantes, fluidos amorosos. Rogamos, Senhor, que possas nos ajudar a encontrar a coragem e a fé para caminhar contigo. E que possamos, Senhor, unir-nos cada vez mais aos nossos mentores particulares, aos mentores desta casa que nos assiste, e que possamos, Senhor, nos fortalecer na fé em Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que envolva-nos no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Que tenham todos uma semana muito abençoada. Boa noite. Tá bom, seu Fábio. E aí, pessoal, tudo bem?